porque eu preciso pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é um privilégio dado exclusivamente aos salvos em Cristo Jesus. Se você já foi salvo, sobre ti recai essa linda missão, indo pregar o Evangelho a toda a criatura. Imaginemos, irmãos, o grande privilégio que Deus nos deu de sermos arautos, de sermos proclamadores do reino de Deus, anunciar entre as nações que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é todo poderoso. O mundo está perdido em busca de pessoas ou de situações que mude sua realidade, mas continuam praticando o pecado, continuam perdidos no lamaçal de pecado. E nós que conhecemos a verdade, nós que estamos na luz de Cristo, precisamos então estender essa luz, levar essa luz às profundezas da escuridão deste mundo perdido. Então é um privilégio, nós estamos com a luz em nossas mãos, precisamos então anunciá-la, levá-la o mais distante que for. Você tem assumido o seu ministério? Vejamos como cumprir com louvor a missão de ganhar almas para Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim então a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nós nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores ou sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, tendo falado com toda franqueza e estando de coração aberto para vocês, nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês
que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, eu falo a vocês, como a filhos. Peço também que vocês abram o seu coração para nós. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade reunidos, podendo te exaltar, te louvar, te engrandecer, entregar diante do teu altar toda a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos nesse instante interceder, Senhor, em favor de cada um aqui presente, como também daqueles que não puderam chegar, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e venha abençoar cada um. Vem ser com aqueles que estão nos assistindo na live, que possam também receber da tua graça, do teu favor. Ó Pai querido, nesse instante eu te peço, fala conosco por meio desta palavra, nos dá, Senhor, instrução quanto a este grande privilégio que é a pregação do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nesta missão e nos faz verdadeiros ministros, que possamos assumir este compromisso com o Senhor e, sendo fiéis obreiros, possamos trazer honras e glórias a Ti. Assim te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Paulo escreve então aos Coríntios com o intuito de animar aqueles irmãos, motivá-los a um compromisso maior. E Paulo inicia o seu discurso trazendo à lembrança dos coríntios justamente a salvação em Cristo Jesus e o motivo pelo qual nós fomos salvos. Se estamos em Cristo, diz a Escritura que somos novas criaturas. Como uma velha criatura, um velho homem, nós vivíamos para o bel prazer, para satisfazer as vontades da nossa carne. Mas como servos de Deus e como novas criaturas, temos agora uma nova missão, temos agora um novo viver, um novo proceder. E o nosso viver deve ser de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que nós possamos proclamar este Evangelho, anunciar este Evangelho. Mas é um Evangelho que nos coloca em uma posição privilegiada. Nós somos mensageiros de Deus. Temos então uma grande mensagem a proclamar. E Deus então nos coloca em uma posição de destaque, nos coloca em uma posição de grande valor, nos coloca em um ministério. Se a gente olhar pelo lado da política, quando falamos de política, e há muitas pessoas que se associam aos políticos atrás de um cargo público, né? Nem que seja de assessor público. E eles querem fazer qualquer coisa, estar ali junto. Então, muitas vezes ajudam o político na sua candidatura para conseguir algum cargo. Nós fomos escolhidos por Deus, não faz parte de política aí. Deus nos escolheu e nos salvou. E uma vez que nos escolheu e nos salvou, Ele já nos colocou em uma posição no seu reino. A posição que Deus nos coloca é de ministros. Veja, se alguém aqui tinha um interesse de um cargo público, nem que fosse um assessor público, Deus nos está dando um ministério. Que ministério é esse? Nós vamos observar que é por meio desse ministério que proclamamos o Evangelho. Vejamos então. Para ganharmos almas para Jesus, é preciso assumir o ministério da reconciliação. Veja o que diz o texto 18 e 19 do capítulo 5. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Entendemos, irmãos, que um homem sem Deus é um homem que vive em trevas. Deus, então, Ele é luz. E para que nós nos aproximemos de Deus, é necessário afastar-se das trevas, buscar a luz. A luz de Deus que nos ilumina, nos dirige os passos e nos mostra como devemos andar. E uma vez reconhecendo essa luz, tendo esta luz brilhando em nosso coração, em nossa vida, nós temos a missão agora de resgatar aqueles que ainda continuam nas trevas.
A reconciliação, devemos entender que o homem sem Deus, ele está em guerra contra Deus. O homem que está em trevas, ele está em guerra contra a luz. Ele não quer ver a luz, ele não quer que a luz se aproxime dele. E o nosso papel é justamente mostrar para eles que a luz é perfeita, a luz é boa, a luz traz paz. Então é necessário estarmos na luz para alcançarmos a salvação que vem de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O papel de Cristo aqui nesse mundo, quando ele veio e habitou entre nós, nós vimos que o papel dele era ligar o homem a Deus. Ele mesmo se apresenta como sendo o único caminho que leva a Deus. Sendo assim, esse papel de reconciliar aquele que estava em guerra, aquele que estava afastado de Deus, só é possível por meio do sacrifício de Cristo. Não tem como o homem, sem Cristo, agradar a Deus, porque suas obras, diante de Deus, não passam de trapos de imundície. Então nós precisamos reconhecer que é só mesmo por meio do sacrifício de Cristo. E isso, para quem está fora do Evangelho, para quem está fora desse contexto de vida santa, vida espiritual, ele não vai entender. Então é nosso papel demonstrar isso em nossa vida, em nosso procedimento, como demonstrar isso também através de palavras. Nós víamos esse testemunho em Cristo, mas também ouvíamos ele falar sobre esse assunto, que o homem está afastado de Deus porque vive em pecado. E por Deus ser perfeito e santo, e nele não habitar pecado, o homem precisa então abandonar o pecado e se voltar para Deus. Em João capítulo 12, verso 44 ao 48, diz assim: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, e sim vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará nos últimos dias. Entendemos, irmãos, que a palavra de Deus, é como temos estudado hoje pela manhã, ela é a revelação plena do Senhor, a revelação perfeita de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Como em alguns contextos religiosos, tentam-se diminuir o poder da Escritura, colocando a Bíblia como um livro comum e qualquer. Muito pelo contrário, a Bíblia é um livro singular, diferente de todos os outros, porque é o único livro que você lê na presença do autor. O autor está com você e fala diretamente com você através dessa leitura. É o único livro que você lê e transforma a sua vida realmente. Lhe tira de um mundo de pecado e lhe coloca em uma vida dedicada ao Senhor. É um livro sem igual, um livro muito perfeito. Se nós formos calcular aqui, a Bíblia, ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita. E nesse período de 1.600 anos, 40 homens tiveram o trabalho de compor a escritura, de escrever, na verdade, né? Então, eles tiveram esse trabalho, 40 homens, em 3 continentes diferentes, Ásia, a África e Europa. Vemos esses homens escrevendo em línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Hoje nós temos a Bíblia em nossa própria língua. Podemos ler e entender o que a Bíblia diz. Então somos privilegiados, irmãos. E dentro desse privilégio, ainda
Deus nos alcançou, nos dando uma posição de destaque que é de ministro da reconciliação. Devemos levar aos homens o conhecimento de que Deus os chama. Deus está chamando cada um deles. Deus deseja a salvação do homem. E é nosso papel levar esta mensagem aos perdidos. Jesus afirma neste texto que nós acabamos de ler, Ele é a luz. E Ele veio para que os homens não morressem, não perecessem nas trevas, mas pelo contrário, para que eles, ouvindo esta palavra, guardassem no coração e que, por meio desta palavra, eles alcançassem a salvação. Ele diz aqui, se alguém ouve as minhas palavras e não guardar, eu não julgo, mas há quem há de julgar a própria palavra. Porque conhecendo a verdade, o homem se torna indesculpável diante de Deus. Então, sempre que pregamos o Evangelho, as pessoas vão dar desculpa. Muitas são as desculpas para não vir à presença de Deus ou à casa de Deus. Hoje eu tenho tal coisa para fazer, hoje eu estou cansado, hoje vai ter jogo, hoje é isso, hoje é aquilo. Sempre o homem cria uma estratégia, um motivo pelo qual ele não vai buscar a Deus. E aí, quando chegar diante do Senhor, o homem não terá desculpa, não poderá dizer, Senhor, eu nunca ouvi, nunca te conheci, eu não sei nem quem é o Senhor. E você, olha, eu estava lá, eu mandei os meus servos falar para ti, mas o que você fez? Não deu ouvidos. Então nós, como servos de Deus, temos o papel de levar a mensagem de salvação. É claro que a salvação não cabe a nós, não somos nós que salvamos as pessoas, mas nós somos instrumento por onde a salvação os alcança. É através da pregação, é através do Evangelho. E se nós não pregarmos, como eles serão salvos? Pense nas pessoas que você ama, pense na sua família, pense nos seus vizinhos, pense nos seus amigos, que precisam ouvir essa mensagem, e você tem se calado. Seja você um proclamador, assuma o seu ministério de reconciliação, aproxime estas pessoas de Deus, assim como Jesus veio trazer luz ao mundo, seja você essa luz que vai conduzi-los até Deus, porque disse Jesus que nós somos também a luz desse mundo, porque nós refletimos a glória de Deus. Então, a obra de Deus que foi entregue em nossas mãos, temos nós então esta grande missão de refletir essa glória, de expandir este evangelho, o evangelho da salvação. Entendendo, irmãos, que este evangelho, ele é altamente importante, porque é justamente um meio de cura. Vivemos em um mundo perdido, onde todos os homens estão contaminados. A Bíblia diz que todos pecaram e necessitados estão da glória de Deus. Foi necessário que Deus estendesse a sua mão poderosa, trazendo cura e salvação aos homens. E nós temos essa cura, já fomos curados, já recebemos essa cura de Deus. E se temos essa cura, podemos então levá-la aos demais que ainda estão enfermos nos seus delitos e pecados. Em segundo lugar, além do ministério da reconciliação, Deus também nos entrega um outro ministério. Para ganharmos almas para Cristo, é preciso assumir o ministério da justiça. Eita, pastor, vamos julgar todo mundo agora. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é esse tipo de justiça ao qual o nosso ministério tem a incumbência. Vamos observar no texto, verso 20 e 21. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O ministério da justiça é o reconhecimento que nós fomos justificados mediante a fé. Éramos condenados,
nossa condenação era a morte eterna, mas quando Cristo nos alcançou, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, fomos então justificados por Deus, mediante a nossa fé, por meio da nossa fé. Uma vez que nós cremos em Jesus e que o sacrifício que Ele fez foi perfeito e único, logo não precisamos de outro sacrifício, não precisamos de fazer mais nada para alcançar a salvação, apenas crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Então essa justiça foi imputada em Cristo. Aquele que não cometeu o pecado, ele recebeu a punição do pecado em si, e esta punição que cabia a nós. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Cristo, quando morreu na cruz, Ele nos substituiu. Quem merecia a crucificação era eu, era você, éramos todos nós. Nós é quem merecíamos sermos crucificados, sermos envergonhados diante de todo o povo por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos pecados. Mas Cristo assumiu o nosso lugar, morrendo a morte de cruz, uma morte vicária, que quer dizer em lugar de. Então, no nosso lugar, Ele morreu. Para quê? A sua morte foi uma morte substitutiva, uma vez que Cristo morreu em nosso lugar, para nos trazer vida. A vida de Cristo nós temos hoje. Então nós devemos viver como se Cristo estivesse conosco ou em nós, e Ele está através do Espírito. Então devemos viver de acordo com Cristo, diante do Senhor, fazendo a sua vontade. O texto, então, ele usa uma palavra interessante. Eu usei aqui ministro de justiça, porque nós estamos proclamando e declarando a justiça feita por Deus em Cristo Jesus, e que nós fomos agraciados, recebemos essa justiça. Mas entendemos que há uma outra palavra usada aqui no texto, no início do verso 20, que ele diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante de uma outra nação. Por exemplo, aqui no Brasil tem a Embaixada dos Estados Unidos. Lá na Embaixada dos Estados Unidos há um embaixador, é um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil. Aquele lugar onde fica a embaixada, ela é declarada como um lugar muito especial. É como se ali fosse o próprio Estados Unidos. Ninguém pode entrar naquele lugar sem permissão. As próprias autoridades, a polícia não pode entrar naquele lugar sem autorização, porque aquele lugar representa o país. E o embaixador representa o próprio presidente do país. Então nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui nesse mundo representando Jesus. E qual tipo de representação você tem feito com relação a Jesus? Você tem realmente demonstrado na tua vida um proceder que honra e glorifica a Deus, como testemunha viva de Deus, dizendo aos homens: olha, o que Cristo fez por mim, Ele me salvou, Ele me deu vida, hoje eu sou uma nova criatura. Será que você tem realmente demonstrado isso no seu proceder, através de suas palavras, mas também através da sua vida cotidiana? É necessário, irmãos, que nosso proceder seja de acordo com essa missão que nós temos, de embaixadores de Cristo, como também de ministros da justiça. Porque temos esse ministério, mostrar aos homens que é possível eles também serem justificados. Às vezes, quando a gente fala de salvação para um incrédulo, para alguém que não conhece o Evangelho, e a gente às vezes escuta essa frase, eu não sei se você já ouviu, mas é muito comum. A pessoa diz assim: como é que pode um comedor de feijão desse dizer que é salvo?
Só Deus sabe quem vai ser salvo. Realmente só Deus sabe. Mas esse Deus que sabe, ele declarou: todo aquele que nele crê será salvo. Está vendo como eu posso afirmar essa justiça dada por Deus? Foi Ele que me justificou, eu não mereço, mas foi a sua graça, o seu favor que me alcançou. E eu tenho agora então essa missão de anunciar esta palavra de salvação. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, a nossa justificação vem através de Cristo. Essa é a justiça de Deus. Talvez possamos interpretar de forma errada, errônea, achar que é muito injusto. Como é que pode Deus nos condenar pelo pecado de Adão? Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Nós não somos condenados pelo pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Nós somos pecadores. E o pecado já vem como uma semente em nós. E quando ela germina, essa semente então dá o fruto do pecado, que é a desobediência, que é a traição, que é tantos males que nós podemos cometer nesta vida. Então devemos compreender, irmãos, que o pecado é um mal contido em nós, e ele precisa ser extraído, e só o Senhor, só através do sangue de Cristo, é que é possível a extração deste pecado, desta vida de condenação. Então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse processo é justo porque é feito na qualidade da exigência de Deus. Assim como Deus autorizou, assim como Deus escolheu, assim como Deus determinou, foi feito e está sendo feito e será feito até o final. Por esse motivo, devemos nós proclamar essa justiça, anunciar essa justiça, ministrar essa justiça aos homens, mostrando que sem Deus estamos condenados, mas com Cristo somos justificados mediante a nossa fé. Assim, o homem alcança a salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, para ganharmos almas para Cristo, é preciso assumir o ministério da cooperação. Vejamos capítulo 6, versos de 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo, nem coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, nosso ministério, irmãos, da cooperação, é entendermos que Deus nos salvou para nos fazer ferramentas de salvação. Somos nós ferramentas de Deus para salvar a humanidade, para salvar os homens. Então, devemos cooperar com Deus. Eu já expliquei essa palavra aqui para vocês, mas é sempre bom trazer à tona novamente. A palavra cooperar vem de um contexto hospitalar. Imagina um médico numa mesa de cirurgia
e ele precisa de auxiliares que o ajude na cirurgia. Então, o médico é ele. Ele é quem sabe onde vai cortar, ele que sabe o que tem que ser tirado, ele que sabe como vai ser feita essa cirurgia. Mas ele precisa de auxiliares do seu lado, né? E aí esses auxiliares vão dar as ferramentas que ele precisa para fazer a cirurgia. Aí ele lá diz, bisturi, e aí o auxiliar põe o bisturi na mão dele. Agulha, bota a agulha. Tesoura, bota a tesoura. E aí o auxiliar vai dando as ferramentas que ele necessita. Imaginemos, irmãos, que neste mundo é a sala de cirurgia e Deus está operando nos homens, retirando deles um coração de pedra endurecido e colocando neles um coração transformado, um coração novo, um coração submisso, um coração obediente. E aí nessa cirurgia espiritual, Deus requer do nosso serviço, da nossa cooperação. Então a palavra cooperar significa operar junto. Então Deus deseja operar junto conosco. Ele quer a nossa ajuda. Então para que a gente alcance os corações que estão mais distantes dele, para que assim traga diante da sua presença e ele possa fazer a mudança necessária. Então nosso papel é trazer, estender uma ponte para ligar os homens ao Senhor. Então, nosso papel é ligar os homens a Deus. Então, essa é a nossa cooperação, esse é o nosso trabalho. Aqui no texto ele diz que é uma exortação, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz, exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. O que seria receber em vão a graça? Deus nos alcançou, Deus nos salvou, e é o que é que a gente faz? Cruza os braços. Não, já estou salvo, os outros que se explodam, os outros que procuram a salvação para eles, eu estando com a minha garantida, beleza. Não, irmão, não é assim que funciona, isso é egoísmo, isso é uma demonstração que você ainda não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, você ainda não é salvo, porque o salvo deve entender que ele foi salvo para tornar-se um instrumento nas mãos de Deus, para salvar a outros, assim como outros foram usados para a tua salvação. Ou você foi salvo sozinho, acordou de uma noite, de um sonho, rapaz, Deus falou comigo, eu preciso ser crente, entregar minha vida a Jesus, e agora, e se ajoelhou e entregou a vida a Jesus. Se foi assim, meu irmão, eu nunca conheci alguém que fez uma decisão dessa forma. Todas as decisões que eu conheço, alguém interviu. Lembro de um testemunho lá no seminário, que bem no início, quando os batistas regulares chegaram no Ceará, que as estradas eram ruins, eram distantes, havia um pastor que tinha um aviãozinho pequeno. Ele colocava os seminaristas dentro desse avião, uma caixa de folheto, e saía sobrevoando o interior do Cariri, região do Cariri. E onde ele encontrava uma cidadezinha, ele dava um voo rasante e jogava um monte de folheto pela janela do avião. E ele fazia isso, fizeram isso muito e muito tempo. E aí, anos e anos depois, alguém chegou no seminário, porque lá tinha o endereço, e ele disse que, lendo aquele folheto, entendeu o chamado de Deus, e ele queria então servir ao Senhor. Depois de anos daquele trabalho sendo feito. Então, Deus opera milagres de formas sobrenaturais, mas entendemos que a forma que Deus tem escolhido para usar, para alcançar os perdidos, é através da pregação. Então você foi alcançado através da pregação, e outros devem ser alcançados com o mesmo poder da pregação. Agora, eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, mas a experiência de levar uma pessoa a Cristo, de ensinar a palavra de Deus a ela entender aquela palavra através do Espírito Santo e ela entregar a vida nas mãos de Jesus. Uma alegria imensa, você não tem como comparar que alegria é essa. A alegria da salvação. É uma alegria que só podemos comparar com a nossa própria salvação. É a alegria de ver outra pessoa sendo salva. Alguém que você trabalhou, que você falou, que você anunciou o evangelho a ela,
e ver então aquela pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então é uma grande alegria, um grande privilégio. E nós somos chamados a cooperar com isso. Deus está dividindo a glória dele conosco. A alegria que ele sente, porque a Bíblia diz que é um regozijo, uma alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu. E aí ele divide essa glória conosco. Essa alegria é dividida conosco. Então sempre que nós levamos alguém a Cristo, essa alegria expande o nosso coração, enche o nosso coração, transborda dentro do nosso coração. Então se você ainda não teve essa experiência, entre de cabeça, tenha consciência, veja como você pode cooperar e ajudar nesse trabalho, e certamente você vai sentir esta alegria imensa. Não foi em vão que Deus te salvou, não foi em vão que a graça de Deus te alcançou, tem um propósito, e o propósito da graça ter te alcançado é você fazer parte do ministério, tornando-se um cooperador. Diz aqui o texto, verso 2, porque ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu te socorri. Eu não sei o que te trouxe até Cristo, mas muitas vezes são aflições desta vida, muitas vezes são dificuldades que enfrentamos, e aí através daquela luta, daquela batalha, de tentar vencer um pecado, uma falha, o medo de morrer te leva até Deus, e através daquele momento de clamor, de aflição, de angústia, você clama ao Senhor, e a resposta dele, eu te ouvi, e eu estou aqui para te salvar. Meu irmão, isso é maravilhoso, entender isso é uma coisa tremenda, tremendamente maravilhosa, entender que Deus é um Deus acessível, é um Deus que está atento, é um Deus que nos escuta, e ele diz, eis agora, o tempo oportuno é hoje, hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã. Rapaz, e qualquer dia desse eu vou pregar para minha tia, qualquer dia desse eu vou pregar para minha avó, qualquer dia desse eu vou pregar para o meu irmão. Não deixe para amanhã. Se tiver oportunidade, faça hoje, porque amanhã você não sabe se ele vai estar vivo. E o peso que vai recair sobre você, eu tive a oportunidade e não fiz. Meu irmão, isso é muito pesado. Carregar nos ombros isso. Por que eu não preguei para ela? Por que eu não preguei para ele? Não leve isso na sua vida, pelo contrário, faça o seu papel, pregue o evangelho e você vai sentir essa alegria da salvação. Hebreus 13, 16 diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra, Deus se agrada com o sacrifício que nós realizamos através de sua obra, com o empenho, com o esforço. Não negligencie isso, não negligencie a prática do bem, seja uma pessoa boa, pratique o bem, mas também não negligencie a mútua cooperação, a cooperação com a obra de Deus, a cooperação entre os irmãos e a cooperação no trabalho efetivo da proclamação do Evangelho. Então faça o seu trabalho, porque com esse sacrifício Deus se alegra. Nós podemos alegrar o coração de Deus ao praticar a sua obra. E Marcos 16, 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os primeiros discípulos, quando saíram com ordem de Cristo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes homens saíram a proclamar o evangelho. E é interessante porque Cristo deu essa experiência para eles, e depois ao retornar eles vão contar como foi essa experiência. E eles alegres, contentes, dizer, Senhor, os espíritos maus, eles se submetiam a nós. Quer dizer, eles expulsaram demônios, onde os sinais que Deus deu aos seus discípulos foi o poder de expulsar demônios. Eles curavam pessoas, porque oravam e Deus
era o Deus da cura, como é até hoje, e trazia cura àquelas pessoas. E as pessoas, ao ver aqueles sinais, se submetiam à palavra de Deus. E essa alegria é clara na declaração daqueles homens, como eles voltam então, tendo esta compreensão. Jesus, já nos seus últimos dias, antes de partir para a glória, ele deu essa missão aos seus discípulos, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas ele fez também uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você pensar em pregar, falar de Deus para alguém, falar da Bíblia para alguém, não tenha medo, não se envergonhe, não tenha nenhum constrangimento, porque o Senhor está contigo. O Senhor vai te ajudar a fazer lembrar tudo aquilo que você estudou, te fazer lembrar das mensagens que você ouviu, e Deus vai conduzir as tuas palavras. Deus vai te dar direção do que deve ser dito. É claro que a gente tem que estudar, tem que conhecer a Bíblia, aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, mas mesmo com o pouco conhecimento que você tenha, Deus já pode te usar, desde que você tenha um coração voltado para Deus. Você queira ser usado por Deus, queira cooperar com a obra de Deus. O Senhor confirma a palavra em nós. Haverá uma confirmação. O Senhor estará ditando, o Senhor estará trazendo à memória tudo aquilo que precisa ser dito na hora certa, no tempo certo. Apenas seja você um instrumento usado por Deus. Em quarto e último lugar, para ganharmos almas para Cristo, é preciso assumir o ministério da retribuição. Capítulo 6, do 11 a 13. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza, e estando de coração aberto para vocês, nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, eu falo a vocês como filhos. Peço que também vocês abram o seu coração para nós. A exortação que Paulo vem fazendo nesse texto, para que eles sejam usados por Deus, se deixem ser usados por Deus. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que havia guerras entre si. Era uma igreja onde eles sentiam paz com alguém vivendo em pecado entre eles. Então, a exortação que Paulo faz é a santidade, é a pureza, como também ao serviço. E ele diz: olha, nós temos nos empenhado em favor de vocês. Não pense que é fácil o ministério. Não pense que é fácil estar aqui à frente, trazendo uma mensagem para vocês todos os domingos. Uma mensagem que edifique a vida de vocês, que motive vocês, que anime vocês, que exorte vocês. Não é fácil. E ele está dizendo aqui para os coríntios, né? Nós temos feito isso por vocês com amor, com dedicação, mas nós não vemos o retorno de vocês para conosco. Vocês não têm cooperado conosco. Vocês não têm feito essa de graça recebei, de graça dai. Nós fomos salvos pela graça. E esta mesma graça da salvação que está em nós, ela pode ser transmitida a outros. De investir tempo, investir recursos, investir tudo o que você tem para a salvação de almas. Nós poderíamos fazer um cálculo aqui rápido. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas nós temos aqui. Vou colocar 20. Acho que tem mais crianças ali para dentro, né? 20 pessoas hoje aqui presentes. Me mostra quem eu devo pregar o evangelho, toca no meu coração, me mostra a pessoa certa e trabalha na vida dela também, para que ela, ao ouvir este evangelho, ela também sinta o desejo de conhecer a Deus. E eu tenho certeza, irmão, plena certeza, se você se esforçar durante essa semana, no próximo domingo,
você vai estar aqui porque você vai passar uma semana toda orando por ela, visitando, conversando e convidando ela para vir à igreja. E no próximo domingo nós vamos ter 40 pessoas aqui presentes. Veja como é fácil a multiplicação. É fácil. A questão é, você tem se empenhado, você tem se esforçado, você tem feito o teu papel. Trabalhar sozinho é pesado. Trabalhar sozinho não funciona. Quanto maior é o número de trabalhadores, maior é a obra que nós podemos alcançar. Lembra que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, né? Rogai ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande. O trabalho de Deus é grande, irmãos. Se nós imaginarmos que estamos aqui reunidos hoje, nossos vizinhos, mas outras comunidades, outras cidades, outros bairros, outros países, outros continentes. E de onde vão sair esses obreiros? É daqui, irmãos. Daqui já saíram obreiros que hoje estão em Milagres, outro está em Cajazeiras, outro está em Rondônia, Rolim de Moura, em Rondônia, outro está em Rondônia mesmo, Roraima, Rondônia, a Rafaela. Saíram daqui, estão nos campos distantes pregando o Evangelho. E o que nós temos feito? Entenda que a igreja é um corpo, e um corpo trabalha unido, junto, todos trabalhando junto por uma causa, por um propósito. Então se empenhe neste propósito, se empenhe nessa causa. O ministério já foi dado a nós, da reconciliação, o ministério da cooperação, o ministério da justiça e, por último, o ministério da retribuição. Assim como recebemos a graça de Deus, devemos retribuir oferecendo essa graça a outros. 2 Timóteo 2, 2-3. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, a instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Somos soldados de Cristo, estamos em batalha, temos um trabalho a realizar, temos muitas terras a alcançar, e diante das terras a serem alcançadas, muitas pessoas para serem salvas. E é nosso papel, tem que partir daqui, partir de nós, alcançarmos até os confins da terra. É claro que nem todos irão aos confins da terra, mas entendo que, por meio do nosso esforço, da nossa cooperação, da nossa união, dentre nós serão levadas pessoas para os confins da terra, como já tem sido tirado daqui para outras regiões, e o evangelho está sendo propagado, anunciado e espalhado. Então, assim, precisamos estar unidos, assumindo esse ministério, ou estes ministérios, e assim sendo usados por Deus para a glória do seu nome. Concluindo então. Que grande privilégio tem nos contemplado nosso Pai Celeste. Fomos salvos para salvar. Este privilégio só será reconhecido se for vivido. Quem vive, verá e sentirá a alegria de contemplar a glória de Deus. Quem vive o ministério, quem vive a obra de Deus, ele viverá uma alegria que não tem tamanho. Ele contemplará a glória de Deus. Venha fazer parte desse time, venha salvar vidas. Marcos 1,17, disse-lhe Jesus, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Esse foi o convite que Jesus fez a homens simples que ouviram a sua palavra. E ele os chamou para levar esta palavra de salvação àqueles que estavam perdidos e seriam salvos por eles. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esta profecia, dita lá em Isaías,
ela é cumprida em Cristo e estendida a nós. Nós recebemos de Deus também poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, debaixo da autoridade de Cristo. Ele nos autorizou, Ele nos deu o carimbo, Ele nos deu a mensagem, Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Só basta nós assumirmos a responsabilidade e partirmos, levando este evangelho de salvação aos perdidos. Então, proclame, evangelize, anuncie, leve salvação e liberdade aos que estão cativos. E Deus certamente estará contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ele nunca te abandonará. Ele te dará as palavras certas que serão ditas.